Estamos aqui em mais um podcast Vivendo Obra, comigo Guilherme Ribeiro, Eduardo Augusto. E hoje vamos falar sobre vendas. O engenheiro precisa de saber vender. Maior habilidade que o engenheiro pode ter, que precisa ter, né? É saber vender. Então, roda a vinheta. Quando se fala de vendas, a gente está se vendendo a todo momento. Todo momento. E é uma coisa que na faculdade, 5 anos na faculdade, eu não ouvi nada falando sobre vendas, você viu? Na vida, né? Acho que na vida, quando aquele negócio que a venda é meio que muitas pessoas têm aversão à venda. Eu não gosto de vendedor, eu não gosto de chegar na loja e o vendedor fica me enchendo o saco. Mas a questão da venda não é só o ato real de vender, né? De te oferecer um produto. Venda é muito além disso, né? É o que a gente vai falar aqui hoje. Justamente. E quando se trata de engenheiro, muitos têm na cabeça, mas eu sou engenheiro, eu não sou vendedor. Muda isso daí. Amado. Porque senão... Você está participando? Senão não vai pra frente. Então, muita gente tem esse pensamento que me formei em engenharia, para que eu preciso saber vender, por que isso é importante, né? Então, eu acredito que nesse vídeo aqui a gente vai te mostrar um pouco do por que é importante você saber vender. E dar algumas dicas aí para quem está entrando no mercado de trabalho, para quem já está, né? Às vezes vai falar assim, nossa, eu nunca tirei sobre isso. Entendeu? É isso aí. Então vamos lá, vamos desmistificar a venda. Agora eu gastei. O negócio é assim, é o que a gente falou, né? Tá vendendo a todo momento. Todo momento, desde a roupa que você usa, o jeito que você fala, os gestos que você faz, tudo isso está interligado na venda. Porque venda é comunicação, né? Venda é comunicação. E é a comunicação verbal, é a comunicação visual, é a comunicação olfativa, paladar, todo tipo de comunicação, o jeito que a outra pessoa percebe, né? Aí a gente trata muito de empreender, de ter empresa. Mas vamos lá, vamos falar para o cara que acabou de se formar, fala assim, não, eu não quero ter empresa, eu quero trabalhar com alguém. Uhum. Quando ele vai fazer uma entrevista de emprego, ele está vendendo, ele se vendendo ali, né? Os seus serviços, ele vai falar o que ele consegue fazer, o que não consegue. Suas qualidades, né? Vai se portar da forma que ele se porta, vai se vender, né? Até para conseguir um emprego, né? Ele tem que saber vender. De carteira assinada, isso daí a gente está falando assim, vou trabalhar lá na King. Ele vai passar por uma entrevista, ele vai se vender. Isso. Né? E depende disso, dessa entrevista, da habilidade dele, se ele vai ser contratado ou não. Ou não. Então, ponto. Isso daí já está com a gente já. Quando se trata de empreendedorismo, quando se trata de eu ter a minha empresa, eu preciso de clientes. Montar o próprio negócio, né? Lidar com cliente, lidar com fornecedor, lidar com mão de obra. A todo momento você está vendendo. Você está vendendo. E não necessariamente a venda é a venda direta para o cliente. Sim. Quando a gente fala em venda, o que é? É convencer a outra pessoa comprar a sua ideia. De comprar a sua ideia. Né? Você faz isso com sua equipe de serviço. Você faz isso com equipe de escritório. Você faz isso com as parcerias que você tem que fazer. Sim, com os clientes também. Vender a ideia, a sua ideia. Com o cliente, né? Principal aí, o oxigênio da empresa. Com as empresas que te fornecem. Uhum. Né? Porque você vai negociar valor, você vai negociar prazo. Isso aí é uma forma de vender, né? Fala, eu estou construindo tal, eu não consigo pagar em 15 dias, eu só consigo pagar em 30 e 60. Pronto. Então você tem que fazer o cara comprar a sua ideia. E te ajudar nessa questão. Porque muita gente acha, vender eu tenho essa bota aqui para te vender e pronto. Não é isso, não é só isso, né? É claro que o ato da venda tem esse ato final, isso, uma troca de serviço, né? Mas quando a gente fala em venda no modo geral, é na verdade uma troca de informações que as duas partes vão ser beneficiadas. Né? E aí seja vender uma ideia, vender um produto ou vender um serviço.
né? E aí vender a sua ideia, você pode se vender o que você está pensando, várias coisas, né? E quando se trata de financiamento imobiliário, você vende os três. Tudo ao mesmo tempo. Você vende uma ideia, você vende um serviço, você vende um produto final. Exato. Vamos por partes, então. Essa parte, primeiro, com questão as parcerias. Né? Você começou a trabalhar com financiamento imobiliário, né? Então, como que você vai chegar e vender o seu material, o seu produto para as parcerias? Então, para quem está começando nesse negócio de construção de casas financiadas, precisa fazer várias parcerias, né? E aí, na hora de você fazer parceria, você precisa convencer o seu parceiro que ele vai ser beneficiado de alguma forma por isso, com essa parceria. Então você precisa vender a sua ideia, vender o seu negócio e fazer com que essa parceria realmente dê certo e as duas partes saiam ganhando. Que a gente fala que é uma parceria ganha-ganha, onde os dois saem ganhando, né? Então é extremamente importante você saber vender. E isso é uma parceria, né? Porque imagina, exatamente, parceria é ganha-ganha. Tem alguns que tem que tomar cuidado, porque a parceria que é eu ganho e você se fode. Mas o negócio é o seguinte, você tem que entender que na hora de fazer a parceria, se você não sabe do que você está falando, você não vai passar credibilidade. Então você a todo momento está se vendendo você primeiramente, você está vendendo a sua ideia, e vendendo a oportunidade, né? É o que eu falo. Se você não consegue convencer a outra pessoa, ele foi melhor na venda do que você. Justamente. Entendeu? Ele ganhou na negociação. Ele foi melhor vendedor do que você. Ou pelo menos na cabeça dele. Porque às vezes ele não vai te falar. Só que ele não se convenceu com o seu discurso ali. E essa venda não é... Por exemplo, hoje eu tenho uma empresa, a King, que já faz tantas casas, fatura tanto, eu consigo fechar melhor uma parceria. Não tem nada a ver isso. Né? O cara que está começando, não tem nenhuma obra, ele tem outros argumentos para fechar uma parceria. Sim. Outros argumentos de venda. Né? E isso muda. Os seus argumentos de venda lá atrás é diferente dos argumentos de venda que você tem hoje. Com certeza, totalmente diferente. Quando você está começando, você não tem empresa, não tem portfólio, não tem nada. O seu argumento é O seu argumento é em cima do que você estudou, da credibilidade que você passa. E que você vai dar o seu melhor para fazer. O seu melhor para fazer. E começar a criar o seu portfólio. Melhor do que qualquer empresa que for pegar o serviço do cara. Quando você já tem um tempo de casa, o seu argumento é outro. Seu argumento é o que você já fez, sua credibilidade. O portfólio que você tem, os clientes que você já teve. Os depoimentos dos clientes, né? O seu know-how já está pré-estabelecido aí. Mas tem um negócio que muda. Okay. A gente conversando aqui, eu lembrei de quando eu montei uma parceria. Muda a confiança. A confiança muda. Porque quando você está começando, meio que a pessoa te força, às vezes, você a abrir mão de alguma coisa que hoje eu não abriria mão. Sim. Entendeu? Também isso é normal. É normal. Entendeu? Essa negociação, então você tem que saber vender e saber negociar. É a mesma coisa do no começo, você falar assim, não, a minha primeira obra eu vou fazer para não ganhar nada. Né? Hoje já não é assim. Já não é assim. Então, no começo da carreira, eu fiz parceria que desse jeito, não ganhava nada e fazia para ter portfólio. Hoje não, a minha confiança é outra e aí eu consigo fazer parceria que é tão boa para mim quanto para o parceiro. E isso, né, é interessante falar para quem está começando, né, que é normal e tem que ser assim. Sim. Né? Por exemplo, quando a gente está no período da faculdade, tudo, a gente já sai achando que vai bombar e tá normal. Beleza. Vai sair ganhando piso salarial. Vai sair ganhando 5, 10, 15 mil, né? Cobrando o valor máximo de fazer um projeto e tal. E não é bem assim. Você sabe, né? Que tem muita gente que você fala assim, ó, o cara formou agora, ontem. Você chega e faz um projeto para mim. Ontem ele cobrava R$1, hoje ele quer cobrar 10. E também não sabe fazer o trem direito, porque
Justamente, acabou de formar, não tem experiência, não tem know-how. É a mesma coisa. Não bateu a cabeça na parede. Quando eu comecei a fotografar, eu fotografei muita coisa praticamente de graça, mano. Sabe por quê? Só para eu ir e ver um fotógrafo melhor que eu trabalhando. Exatamente, pegar a experiência. Né? E hoje, se eu quiser um cara para eu ensinar, às vezes você não acha. Assim, não, vem cá que eu vou te ensinar a fazer. Você não acha. Né? Então, é igual muitos estagiários que não quer fazer estágio porque não ganha nada. Né? Enfim, a gente já fez outro podcast aí falando mais ou menos disso, né? História. O estágio eu acho que é tão importante quanto a faculdade. Então, não dá para falar assim, qual que é mais importante. Eu que passei todo o período da faculdade fazendo estágio, eu posso olhar para trás e falar assim, cara, eu não sei te falar qual é mais importante, o estágio ou a faculdade. Mas eu sei que quem não fez estágio não tem, vamos falar assim, toda a estrutura que eu tenho hoje de negócio. Né? Dá para ver quem fez estágio e quem não fez. Depois de 5 anos de formado, a situação de cada um. Às vezes o cara fala assim, não, eu não vou fazer o estágio porque eu não vou fazer isso, tipo um exemplo. Não, eu não vou fazer lá no estágio para pegar papel. Mas é o que eu falei, esse dia eu estava conversando com a Cacá. Cacá, você está dentro da consultora, não importa o que você está fazendo. Você está respirando o ar de consultora, você está vendo os problemas que tem ali dentro, você está conhecendo pessoas, vendo, não importa o que você está fazendo dentro do negócio. Né? É igual dentro de uma obra, não importa o que você está fazendo, você está dentro do sistema. Exato. E você tá nesse ambiente, na hora de você for fazer uma entrevista com outra pessoa, para ser contratado como engenheiro, você vai falar, cara, por exemplo, aqui vocês trabalham com medição de obra? Trabalham. Vocês fazem medição? Fazem. Pois é, quando eu fiz o meu estágio, eu também fazia medição de obra. E aí eu fazia assim, fazia assado, fazia assim, acolá. Então, você vai ter o que contar. Né? Você vai ter argumento para falar. E só o fato, às vezes, você não faz aquilo. Tipo assim, não era eu que fazia, mas eu já acompanhei, eu já vi fazer. Também já é alguma coisa de alguém que chega e fala assim, você já fez? Não. E aí? Pronto, acabou o argumento. Não, eu já trabalhei, mas não era meu departamento, eu não fazia isso, mas eu já acompanhei, já fui ver. Né? Então, e é isso. Então volta aqui. Então a parte de venda, então tem essa parte de vender com relação a parcerias, de vender, você se vender para conseguir aí um emprego. A parte de mão de obra, quando tá dentro de uma obra, você vai contratar uma mão de obra, é uma negociação. Cara, eu acho que a gente negocia mais com mão de obra. O ato de negociar, assim, de conversar, de convencer, né, a pessoa, de persuadir, eu acredito que é mais com a mão de obra do que tanto com o cliente. Porque a mão de obra é todo dia. Todo dia eu tenho que ir lá convencer a pessoa de fazer alguma coisa, de fazer algum serviço, que do jeito que ela está fazendo talvez não é a melhor maneira, que se ela fizer de outro jeito vai ser melhor. Essa negociação dentro de obra, ela entra na contratação e depois na execução. Sim, o acompanhamento todo ali. O acompanhamento todo. Porque a contratação tem que ser muito bem negociada. O pedreiro está tentando te vender o serviço dele de toda forma. E você vender a sua ideia também e falar, não, eu não posso assim, ou eu posso assim, ou cobrar mais o cara. E é interessante isso, muito complexo, né? Igual, teve um rapaz, um empreiteiro que veio aqui esses dias, ele é pedreiro e tem a equipe dele. E aí eu falei, olha, nós pagamos normalmente para executar essa casa, vamos falar, R$10.000 para executar essa casa desse jeito aqui, a parte de pedreiro. Fora elétrica, pintura, telhado, que é estrutura metálica, e elétrica, pintura, hidráulica e telhado, né? E R$10.000, vamos supor. E aí ele falou, não, mas isso é muito pouco, tal, não sei o quê. Eu construo assim, minha qualidade é essa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo lá. Aí eu peguei e falei assim, cara, beleza, você tá me falando que você faz isso. Só que igual você tá me falando, eu já passei por 10, 15 empreiteiros que também falaram a mesma coisa. Que eles têm qualidade, que entregam o serviço rápido, que a obra é organizada.
Só que depois, no fritar dos ovos lá na obra, não era a realidade. Então, o que é a minha negociação com você? Vamos fazer o seguinte, executa essa obra aqui a 10 mil reais. Se você me provar por A mais B que você realmente faz tudo que você está falando, eu aumento para 12 mil reais. Aí ele, não, então vamos ver e tal, não sei o quê, e ficou de dar a resposta. Então, assim, o cara queria me convencer do negócio, que eu não tinha referência dele, eu não conhecia o trabalho dele, de uma coisa que era futuro, pagar hoje. Eu falei, não, porque se eu tiver algum prejuízo com o seu serviço, eu tenho gordura para me gastar e arrumar e entregar uma obra com qualidade para o cliente. E aí, nessa negociação de cara ali, é de extrema importância. Porque se a gente não negocia isso, o cara fala assim, para mim fazer a casa é 12 mil. Aí eu gasto a minha gordura agora. Na hora de executar a casa, o cara não entrega o que ele falou. E aí vem aquele tanto de desculpa, né? Mas porque teve isso, teve aquilo, não sei o quê. E aí eu fiquei sem gordura, a obra ficou com uma qualidade ruim e eu vou tomar prejuízo. Então, é isso. Isso aí é uma dica construtiva aí de negociação de venda que... Eu já tive situações que eu lidava com o pedreiro, falava, você vai fazer essa casa aqui pra mim, beleza. E às vezes eu estava com pressa, não negociava direito, não explicava todo o serviço, não abria o projeto, não falava detalhadamente de cada serviço. Aí depois ele ia falar assim, mas nós não combinou colocar verga contra verga. Mas nós não combinou fazer não sei o quê. Que pra mim são coisas básicas, colocar verga contra verga numa casa, fazer a base da caixa d'água, várias coisas que pra mim é o básico. O cara, mas a gente não combinou. Eu falei, não, mas a gente combinou a obra fechada, você está executando tudo. Mas esse serviço aqui é por fora. Eu não combinei limpar, deixar a obra limpa. Eu não combinei deixar a obra limpa. Mas como que você vai fazer um negócio e deixar sujo? Então assim, para evitar esse tipo de estresse, o que a gente passou a fazer? Fez um checklist de várias coisas que a gente já teve problema. E cara, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, para não esquecer nada. E aí faz a negociação com o pedreiro ali, explica tudo, fala, cara, se você quiser trabalhar pra gente é assim. Se não, obrigado. Quando você está fazendo negociações, uma boa negociação gasta muito tempo. Muito tempo. Mas você tem que ver que não está perdendo tempo, você está ganhando investimento. Tempo. E diminuindo dor de cabeça. Você está ganhando dinheiro com uma coisa mal negociada. Quando eu fazia negociações, esse dia eu estava até comentando com um dos meninos que era muita briga. Fala assim, batia o pé por conta de pouca coisa. Por quê? Muitas um empreendimento. Então, qualquer 10 reais era 8 mil reais, qualquer 100 reais era 80 mil reais. Então fala assim, não, mas o cara fala assim, não, mas você está a mão de obra fala assim, você está me sugando 10 reais? Eu falei, não. Nós estamos negociando, que isso aqui faz diferença. E eu acho, Guilherme, depois que eu trabalhei no conjunto habitacional lá de 1080 casas, eu tive a percepção de toda casa que eu for fazer, eu imaginar que eu estou fazendo 1000 casas. Por quê? Nossa, eu tomei prejuízo aqui de 150 reais num serviço que eu tive que consertar alguma coisa. Cara, então eu tive um prejuízo de 150 mil reais. Porque daí, aquilo ali pra mim vai doer tanto. Aquilo ali pra mim vai doer tanto que eu nunca mais esqueço esse problema que eu tive. E aí eu nunca mais erro também. E quando se trata disso, igual a gente que é engenheiro e administra a obra, tem que pensar assim, ó. Nossa, essa obra eu tive um prejuízo de 1.000 reais. Puta merda, você fala assim, não, é muito pouco, porque a casa custa 150. Mas se você faz 5 casas no ano, quanto prejuízo que você teve no ano? R$1.000 reais é o que você colocou na calculadora. Fora os intangíveis, seu tempo que você perdeu, oportunidade que você poderia ter ganhado em outra obra. Assim, uma conta simples. Você perdeu 5.000 reais aí que foi embora no decorrer do ano, no lixo aí. O que você pode fazer com 5.000 reais? Sei, comprar um chiclete. Comprar um Trident. Então, isso, você tem 40 obras no ano, e aí? 40 mil que foi pro lixo. Então, isso aí você tem que pensar sempre desse jeito. Fala assim, hoje eu tenho só uma obra, mas se não consertar o erro, se não aprender a trabalhar com economizar em uma obra, senão, quando você tiver 10, vai tudo assim, pro ralo. Isso
é tão importante essa questão de venda, de negociação, que se você, não, vou comprar no primeiro lugar que eu vi aqui, e às vezes você não pede desconto, você não negocia, você não vende, você não conversa, você vai comprando sempre as coisas mais caras. Chega no final da obra, o seu lucro, que era para ser de 15% da obra, foi para 8%. Aí você divide por mês, você fala, putz, paguei para trabalhar praticamente. Aí você tem que tirar seus custos e tudo mais. Teve uma vez em uma negociação, né, quando eu comecei a olhar uma parte de venda, economizei R$18 mil em uma compra. 18 mil? Mas era uma compra grande. Mas era 18 mil que ia ser perdido. Né? Então, aí você fala assim, se eu economizar R$200 numa compra, R$300, não. Se economizar R$300 em 100 casas, já são R$30 mil. Então vamos lá. A gente agora falando aí dessa parte de negociação com a mão de obra e tal, né? Já deu várias dicas aí de experiências. Vocês não vão falar de cliente? Agora, cliente é o oxigênio da empresa. Venda é o oxigênio do negócio, né? Quando se trata de cliente, é a nata, é um negócio que você tem que tratar com muito cuidado. Porque assim, imagina, nós temos essa toda estrutura aqui da King, tem vários funcionários, tem pessoal de escritório. Imagina se a gente tivesse tudo isso e não tivesse cliente. Muito nada. O que adianta? Nós tinha que mandar todo mundo embora, sair da casa do gado aqui. Então, cliente é o oxigênio. Colocar dinheiro nós, né? É o que paga o salário de todo mundo aqui. Então, desde da pessoa lá da recepção, ela tem que tratar muito bem o cliente, porque não sou eu o chefe da pessoa aqui dentro, é o cliente. Cada cliente ali é o chefe dos funcionários aqui. Isso aí é assim. Vamos lá, voltar lá para... É a eu presa, né? Sou só eu. Fiz o curso Mestre Financiamento, vou trabalhar com financiamento. Eu tenho que atender meus clientes. Aí já começou errado. Não é que tá errado, porque essa cultura é de atender. Mas o que a gente aprendeu? Atendimento ao cliente, né? Com o nosso mestre Gilson de Souza. Encantamento de clientes. Você tem que acolher o cliente, você não tem que atender o cliente. É a diferença de você chegar numa loja, alguém que te atende e alguém que te acolhe. Alguém que te encanta dentro de uma loja. Né? Eu já fui em loja comprar material, igual, tem muita loja aqui em Uberaba que não me conhece, mas conhece os meus funcionários. E aí eu chego lá, a pessoa me trata de qualquer jeito, me trata, né? Antigamente era eu que comprava, hoje não mais. Hoje para mim ir em loja é difícil. Mas aí o pessoal que compra, eles têm moral, né? Tem. Eu chego na loja... Eles que ganham brinde. Eu chego na loja, ninguém me conhece. Mas aí teve uma vez com um cara... O que o senhor precisa? No computador, senhor. Olhando no computador. Tal, não sei o que, tal. Falei, não, eu quero comprar isso, aquilo, não sei o que, tal. Tava com a lista de material. Aí eu falei assim, é para faturar 30 dias. Ele, não, mas não fatura 30 dias, não. Eu falei, a gente só compra aqui faturado 30 dias. Ele qual que é a empresa? Eu falei, King Engenharia. Na hora, foi nítido a mudança dele da água pro vinho. Eu tava sem uniforme, mudou da água pro vinho o jeito de tratar. Então, imagina o jeito que ele trata os outros clientes lá, entendeu? Só porque eu tenho empresa que compra lá muito todo mês, ele me tratou de um jeito. E aí os outros clientes que compram lá sem ser empresa assim, eles tratam de outro jeito. Mas eu já tive lugar que eu fui também que a pessoa faltou carregar no colo, assim. Sem comprar nada. Carrega no colo e vai, conversa e dá atenção para o que está fazendo, para conversar com você, para te dar atenção. E eu acho que isso é um detalhe que ninguém entende e ninguém presta atenção. Na hora que você está com um cliente, você tem que esquecer celular. Focar sua atenção 100% no cliente. Aí você fala assim, não, mas hoje para mim isso é muito fácil, eu faço isso. Mas eu quero ver você fazer isso com 10 obras rodando, 20 obras rodando. Aí que é o desafio. Se você não fizer isso desde o começo, sua primeira obra,
Quando você tiver 10, é não muito difícil acontecer isso. Não é. Isso aí vai da cultura. Aí você passa a ter essa cultura de, por exemplo, a sua equipe fala assim, não posso incomodar o Eduardo porque ele está atendendo o cliente. Desse jeito. Ou então, se é urgente, Eduardo, com licença, desculpa aí, mas eu posso urgente. Só pegar uma assinatura aqui para alguma coisa? Então, não, beleza. Na hora que o cliente entra no escritório aqui, até o clima muda, porque já não fica conversa fiada lá embaixo, né? Não fica... O que a gente fala aí, que deu essa comparação, né? Porque é isso mesmo, né? Só para a gente conseguir se colocar no lugar de cliente, né? Você chega num lugar que você é bem atendido, você compra mais. Com certeza. Né? Você chega... E na construtora não é diferente. Você passa credibilidade, né? Se você é bem atendido, você vai passar confiança, você vai passar credibilidade e o cara vai falar assim, eu tô pensando, comprou a casa, eu tô pensando em fazer um muro também, vamos ver o muro. Tá, ou então, é o cara que é bom vendedor também, né? Você chega numa loja, o cara é bom vendedor, ele vai virar loja de material de construção. Você liga lá, eu tô precisando, me dá um cano, mas esse cano, tal, mas esse cano é de água fria mesmo? Ou é de água quente? Você não vai precisar do véio da rosca? Da cola, da conexão? Você já tem torneira para esse cano? E vai sabendo tudo que precisa ali, já vai... Precisa, né? E vai chegar um ponto que você for comprar um cano... Você compra tanto de coisa. A hidráulica da casa inteira e com ampliação ali ainda, que você achava que nem precisava. Você chega numa loja de roupa para comprar uma camisa, um blazer. Você chega para comprar um blazer. O cara vai te vender um blazer, vai te vender uma camisa, vai te vender gravata, vai te vender meia, sapato. Não, te vende primeiro sapato, depois fala, você tem meia nova? Porque você não pode usar um sapato novo desse top com a meia. Foi isso que aconteceu comigo no casamento. Ué. Fui lá para... Como é que você vai casar? Eu entrei na loja, não entrem na Bluxfield. Ali não entrem. Treinamento de vendas. Rapaz, ali tem um treinamento de vendas que eu nunca vi igual. Eu entrei para olhar. Eu saí com terno, com camisa, com sapato, com meio cinto. Falei, saí pronto pro casamento. Pronto. Não, mas lá os caras também, eles pensam em tudo. Quando você vai olhar um terno, o terno nunca é 100% igual ao nosso corpo. Igual eu, que eu tenho 1,94 m e 75 kg. Então eu sou uma tripa, né? Sou magro pra caramba e alto. E aí nada que eu experimentava dava certo com o meu corpo. O que eles falaram? Não, pode ficar tranquilo, nós temos uma costureira que personaliza o terno para você. Aí eu, mas quanto que é isso? Porque o costureira é caro, velho, para desmontar, ela é alfaiate, desmontar um terno e fazer de novo praticamente. Não, comprando aqui é incluso. Então assim, olha o valor agregado nisso. Se eu tivesse que pegar em uma outra loja, mandar uma outra costureira personalizar... Que é diferente o cara falar assim... Tipo assim, às vezes a costureira ali vai cobrar R$200, mas já está embutido. Está embutido, é diferente de você cobrar R$1.000 e falar, não, a costureira é 200. Mas não, é 1.200, mas você vai sair... Não se preocupa com nada, vai vir... Em obra também, assim. Mesma coisa. O cliente não quer dor de cabeça. Você acha que eu quero sair com o meu terno novo e caçar um alfaiate? Não quero, não conheço alfaiate, não é do meu meio, não sei quem mexe com isso. Aí às vezes você vai achar não sabe se é bom, se é ruim. Não sabe, é igual o dia que eu precisei, eu achei fez cagada. Por quê? Não sei. Isso é o que eu falo, é a mesma coisa para escritório. Igual, a pessoa chega aqui no meu escritório, se ela quer uma casa, ela vai entrar aqui, a única pessoa que ela vai conversar da casa dela sou eu, o único responsável. Só que nisso, tem a pessoa que faz a aprovação, tem a pessoa que faz o orçamento, tem a pessoa que faz os projetos, não aqui no escritório, os projetos é parceiro. Só que ela vai conversar comigo, vai tirar dúvida de projeto comigo. E aí, se eu achar necessário, a gente vai repassar. É a mesma coisa de você chegar num consultório de dentista, e aí você chegou lá e você viu que você foi lá para arrumar um dente, alguma coisa no dente. Aí ele falou assim, mas você precisa fazer um canal. Aí eu vou te indicar para um outro dentista. Outra clínica totalmente diferente, outro lugar, você não conhece. Agora imagina você chega na clínica e fala assim, não, você vai ter que fazer um canal aqui, daqui 10 minutos o doutor fulano de tal vai chegar aqui e já vai vir fazer esse canal para você. Pronto, chegou dentro do consultório, ali mesmo faz tudo. Entendeu? Tem que pôr o aparelho? Não, aqui dentro mesmo a gente faz. Tem que fazer não sei o quê,
dentadura, aqui faz. Qualquer coisa faz. Então, pro cara, ele só vai em um lugar. Só tem que procurar um lugar e pronto, resolveu todos os problemas. É a mesma coisa escritório de engenharia. E outra coisa, interessante falar, igual nesse caso, que não é o mesmo dentista que faz tudo. São todos especialistas que estão ali dentro. Sim. É igual aqui dentro. Não é eu que faço tudo, não é você que faz tudo. Cada um tem a sua função. Especialista em sua área, cada um cuida do negócio aqui dentro. Cada um faz o que é bom, né? É o que a gente fala aqui. É a mesma coisa, tipo assim, você tá dentro do consultório, aí você tem que fazer um canal, o cara tá fazendo um canal, você pergunta, quanto que custa? Ele fala, não, valor... É com um fulano. É a mesma coisa você chegar lá, pô... Aí você tá fazendo canal, você fala assim, quanto custa pra pôr o aparelho? Não sei. Isso aí já, você vai resolver lá... O financeiro é com um e pra pôr o aparelho é com o outro. Mas tá tudo dentro do mesmo lugar. Isso aí não, esse valor aí tem que ver com o Eduardo. Não é com o pedreiro lá que tá executando. Exatamente. Mas a pessoa chega aqui, eu tenho os parceiros, eu tenho onde comprar, que eu tenho os parceiros de compra, eu tenho os parceiros de projeto, tem parceiros arquitetos, agora parceiro de projeto em BIM, que nós estamos fazendo parceria também. Então tudo tá... A pessoa chega aqui, faz tudo comigo, conversa comigo, faz o pagamento para mim e eu repasso para os meus parceiros. A gente já fez um podcast falando disso, né, de como ganhar dinheiro dentro do processo de financiamento imobiliário. Que é justamente isso, você é especialista em alguma coisa e você pode simplesmente prestar serviço para outras consultoras. Sim. E atender bem, né? Essa venda de serviços também é muito lucrativa, né? Muito. O cara chegar para você e falar assim, não, Eduardo, eu só faço aprovação de projeto e te vender a ideia, se for boa, você vai comprar e pronto. Sim. Outra coisa que a gente está começando a trabalhar aqui no escritório, como 2020 nós não damos conta de executar mais nenhuma obra, o que a gente passou a fazer? Quem chega querendo obra, a gente fala que faz, só que agora a gente tem um parceiro que vai construir. E isso é falado para o cliente. Olha, você está fechando com a gente está junto com esse parceiro e ele vai construir a obra para você e está tudo certo. Aí o cara, não, beleza, se é parceiro de vocês, tudo bem. Isso aí é a transferência de autoridade, de responsabilidade. Então, a King não dá conta. A equipe da King de compra, de aprovação, de execução não dá conta. Só que a gente tem um outro parceiro agora que está pegando as outras. E o melhor, a gente ganha uma pequena porcentagem disso. E aí a gente está fazendo dinheiro do negócio que não ia fazer. E está atendendo um cliente. Por quê? Às vezes você fala para ele assim, eu não faço. E aí ele vai arrumar qualquer Zé Goela, vai fazer, vai passar raiva. Aí você vai falar assim, não, pra mim foi bom, porque ele arrumou alguém que fez mal feito, tipo assim, mas não foi bom, porque você não conseguiu atender o cliente que foi te procurar. Exato. Então essa mentalidade tem que mudar, porque é muito melhor você virar e falar assim, não, eu não posso, mas eu tenho aqui uma equipe aqui, o Guilherme, ele é de confiança, né? Ele já fez vários casos comigo, tudo. Eu não consigo administrar o processo, eu vou passar para ele, ele vai conseguir te atender. Aqui nós estamos fazendo o processo de financiamento para todo mundo. Para todo mundo a gente consegue fazer o processo de financiamento. Eu consigo te atender só nisso. Só até nisso. A parte de execução. Projeto eu terceirizo, a parte de aprovação da prefeitura, com a caixa de financiamento, tudo mais, eu faço aqui dentro. O restante, a parte de execução, aí eu vou chamar o parceiro meu aqui, vai assinar o contrato e ele que vai executar. Pronto. É isso aí. E aí montamos essa parceria, eu vendo isso para o cliente, ele vê valor nisso, gosta e pronto, a gente fecha. Então isso tudo é questão de venda, né? Saber realmente vender e aumentar o leque de negócio do seu... Não, e atender, né? E atender a mesma o cliente. Coisa, igual que você não conseguiu atender, acolher o cliente. 100%, justamente. É o que a gente volta lá no começo. Do atendimento ao cliente, né? Seja qual cliente que for, em potencial ou não. O cara que simplesmente tem uma dúvida, né? E vai te perguntar. E não precisa ter uma estrutura gigantesca. Às vezes o cara fala assim, eu não tenho empresa, eu não tenho escritório, eu não tenho... Você não precisa de ter toda essa estrutura. Eu não tenho funcionário, eu não tenho secretário, não tenho um site, você não precisa disso tudo. Precisa disso. O que você precisa? De dar atenção. Você falar assim, não,
Ah, Eduardo, eu não tenho escritório. Aí marca com o cliente num café. Na casa dele. Já fui muito na casa do cliente. Né? Ou então você vai marcar com o cliente no café. Você já vai chegar lá no café, esse nós está falando, já deixa combinado, fala assim, ó, na hora que o meu cliente chegar, já traz uma água, nem pergunta, já traz uma água e aí você pergunta se quer um café, tá? Ele não vai pagar, eu vou pagar tudo na hora que a gente for embora e pronto. Atendimento ao cliente. Acolhendo. Acolheu. Você está num ambiente bacana, né? Você está servindo a água para o cliente, isso aí dentro do escritório também. É importante. Chegou no escritório, serve água. Né? Água, até o Gilson fala, né? Água hidrata e relaxa a pessoa, né? Às vezes ela tá com a boca seca, a questão de... E é aquele negócio, não oferece água. Você viu o que eu falei? Serve água. Serve água. Você não tem que perguntar, porque geralmente a pessoa fala, não precisa não, obrigado. Ou então na hora que você pega e fala assim, nossa, é mesmo, eu ainda não tomei água hoje. É porque você... Então é mais fácil você já ir servindo, conversando com a pessoa, vai servindo e entregar. Isso daí é fácil de fazer? Não é. É um hábito que precisa ser cuidado. Criar, né? Que exercício. Tem que criar um hábito. Né? Chega dentro do escritório e fala, vem cá. Onde você está indo? Não, vem cá. Toma aqui uma água. Toma. Uma água, um café. Né? Isso aí é quando você está sozinho, você faz. Quando você está com a equipe, você treina a equipe. Toda hora eu encosto aqui. Você treina a equipe para fazer isso e vai. Isso aí faz parte do acolhimento, né? Outra coisa que é importante na parte de venda, que os argumentos mudam, né? Você tem um portfólio. Se você já tem obra, você tem que ter um portfólio. Sim. E o que é esse portfólio, né? Nós ficamos falando muito de portfólio. O que é ter esse portfólio, Guilherme? Portfólio, ele pode ser apresentado de várias coisas, né? Geralmente, foto e vídeo. Né? Foto e vídeo. Essas fotos e vídeos pode ser foto digital, que você vai ter uma TV que você vai deixar lá passando enquanto seu cliente está esperando, se você tiver uma sala de espera. Vai ser um portfólio que você vai mostrar para ele de obras executadas. Vai ser vídeo de obra executada. Pode ser um portfólio impresso. Né? E nós não estamos falando de você pegar foto da internet e montar um layout bonitinho. Nossa, que lindo esse layout, eu mandei para o design fazer. Não. É de obra real, de coisa real. Né? Vídeo, depoimento de cliente, né? Isso aí entra dentro do seu portfólio. Sim. Né? Tem uma loja aqui em Uberaba que chama Shopping das Pedras. Eu levei um casal de cliente lá. É do Breno lá. Levei um cliente lá. E aí lá tem várias amostras de pedra, né? E aí eu fui falando, olha, essa aqui vai ficar legal na sua fachada da sua casa, tal. A gente tava fazendo o projeto 3D. Vai ficar legal essa pedra aqui, essa, tal. Só que a pessoa vê uma pedra assim, ela não... Muita gente não consegue imaginar no lugar, né? A pessoa vê assim e fala, não, gostei e tal, mas ela não consegue imaginar no lugar. Lá tem uma TV, sei lá, 40, 50 polegadas, de obras daqui de Uberaba, que eles venderam as pedras e o pessoal foi, instalou e eles voltaram lá e tirou foto. Ou seja, portfólio. E essas fotos, cara, é mais de 1000 fotos. Fica rolando lá. Rolando. E aí, o que aconteceu? Eu mostrei a pedra, passou uns 20 segundos, passou uma foto com a pedra na parede lá. Eu falei, vai ficar daquele jeito lá. Ele olhou, nossa, é assim que eu queria, é assim que eu gosto, não sei o quê. Olha a percepção do cliente. Gostei. Viu aplicado? Nossa, é isso que eu quero. Então a diferença, né? Quando você fala mostrar um projeto, que vão falar assim, a pedra ali no caso seria um projeto, e aí aplicado. É totalmente diferente. Entendeu? A percepção do cliente, o que ele não dá conta de imaginar. Muitas pessoas veem um projeto na planta, um 2D ali, não dá conta de ver a casa pronta. Ou não imagina assim, você mostra uma planta, a questão de dimensionamento. Quanto que é 3x3? Não sei quanto que é 3x3. A pessoa não sabe. Vamos medir aqui no chão? Vamos medir essa sala aqui. Melhor coisa já fiz isso muito. Você já tem que ter de cor, quanto que mede sua sala. Porque é um quarto. O quarto é do tamanho dessa sala, olha pra você ver. Essa sala aqui é tanto por tanto, ó. Por tanto.
12 metros quadrados, por exemplo. Vamos ali chegar num banheiro ali, porque a pessoa, quando ela não está construindo, quando não está comprando, não presta atenção em medida. Não presta. Não. É aquele negócio, né? Enquanto você não quer comprar um carro, você nem observa. Não, nem. Eu quero comprar um Fusion. Cara, você só vai ver Fusion agora na rua. Então, o que você coloca na cabeça... Você quer construir, nossa, você vê uma obra, você fica doido, você tá andando, olhando o trem, olhando fachada, olhando luminária, olhando... Piso, entra na casa dos outros, você já anda assim, andando, olhando tudo. Porque não é reparando defeito, é porque querendo ver para aplicar, saber o que gosta, saber o que gosta e o que não gosta, porque eles nem sabem. Exato. Então, toda essa parte da venda não é uma coisa técnica. Eu acho que tem todo por trás disso, sei lá, muita bagagem que o cliente faz, atitudes que o cliente tem, que é do ser humano normal, de curiosidade, de não saber entender uma planta 2D. Na hora de você vender uma planta no 2D é muito mais difícil do que você vender um 3D. E é importante, o que a gente quer falar aqui é que dá algumas dicas sim, mas falar, o engenheiro, ele tem que saber vender. Todo momento, né? Todo momento tá vendendo. Aí você fala assim, não, eu não quero, não gosto de pessoas, não quero vender, não. Então, você vai fazer aquele outro esquema mesmo, arrumar alguma coisa, trabalhar em um projeto dentro de casa, só você. Mesmo assim, vai ter que vender para quem está passando o projeto para ele. Vai ser funcionário de alguém, não sei. Mas isso não pode se tornar seu carro-chefe, senão você vai frustrar. Vai assim, eu sou um excelente profissional. Tudo é vendas, não tem jeito. Tudo é vendas. Deixa eu só dar um exemplo aqui de um cara que eu gosto muito, o Bruno Mourão. Você lembra que a gente até comentou? Ele, nas obras dele, o cara é excepcional, lá de Rondônia. Acho que é Rondônia. Gente boa. Gente boa pra caramba. Inclusive, ele compra de um tio da minha esposa lá da cidade dele, lá tal. E aí, ele tava fazendo uns stories um dia. E aí, o que ele fez com a equipe dele? Vamos parar sexta-feira, 2 horas da tarde, e nós vamos dar uma geral na obra. Era uma reforma dentro da casa do cliente. Nós vamos dar uma geral na obra, que passou pano assim, varreu, tal. E o que ele fez antes de ir embora? Pegou aqueles produtos de limpeza que tem cheiro e foi jogando assim, com cheiro de lavanda, com cheiro de não sei o que, e foi jogando nos cantinhos para dar um cheiro na obra. O cliente chega do trabalho sexta-feira, vai passar o final de semana inteiro dentro de casa. E o que ele vai ficar vendo? Ampliação, né? Ele vai ficar vendo a reforma, vai ficar medindo, vai ficar fazendo não sei o que. Sonhando. Negócio, e aí ele chega lá, tem tábua com prego, tem tijolo quebrado, tem não sei o que, tem material esparramado, ferramenta, não sei o que, andaime. Olha a bagunça. Cara, ele organizou tudo e tal, foi mostrando nos stories. Falei, cara, parabéns. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu não faço reforma mais, mas na hora de fazer reforma, limpar e jogar um perfuminho ali para... Mas isso até mesmo dentro da casa nova. Casa nova mesmo dá para fazer. A pessoa vai lá nos finais de semana para ver, né? Para ver a evolução. Então, isso. Né? Toda sexta-feira, assim, limpeza para mim tem que ser todo dia. Para ali 20 minutinhos por dia, dá uma rapada e pronto. Mas sexta-feira faz uma limpeza pesada e joga um produtinho de cheiro ali, cara. Certeza. Faz aí, depois você comenta aqui. Que o seu cliente vai ficar... É a mesma coisa do cliente chegar no escritório, o escritório está limpo, está organizado, está cheiroso. Né? Isso aí faz parte da parte de acolhimento, né? Isso aí está lá no livro do Gilson ali, ó. Fiz uma propaganda para ele. Faça estoque de clientes. Você tem que ter um ambiente, né, agradável, um ambiente persuasivo. Ambiente persuasivo. E o nosso ambiente de escritório... Dá um livro dele aí, preto. Interligado... Preto. É interligado com o ambiente de obra. Certo. Dá um livro do Gilson aí pra mim. É interligado com o ambiente de obra. Porque se o cara chega no escritório, o escritório tá bagunçado, o cara vai falar o quê? Eu vou deixar minha obra na mão desse cara que não consegue organizar nem o escritório dele? Aí você fala assim, chega lá na obra, né, tá bagunçado. Olha o livro do Gilson aqui, ó. Fala de vendas e não falar do Gilson é difícil, né? O livro dele, Faça Estoque de Clientes. Potencialize suas vendas e multiplique seus clientes. Tem uma parte aqui, ó. Esse livro aqui saiu amassado. Tem uma parte aqui que nós somos patrocinadores, ó. King Engenharia e Lacuna Play. A gente, na imersão, né, a gente
conseguiu alguns livros aí para a equipe que estava lá, acho que todo mundo gostou, né? O pessoal postou depois. Postaram total. Porque realmente, o que é algo que a gente não vê na faculdade. E é algo que o que a gente quer falar aqui hoje e deixar a ideia, você precisa de estudar vendas. Né? Estudar persuasão, né? Sim. Estudar a forma de conversar com o cliente, a forma de se portar com o cliente. Né? E mais do que isso, praticar. Então, isso aí você tem que pegar e praticar. Então a gente deu aí várias dicas no decorrer do podcast. Sim. Mas a ideia é... tudo aplicável, né? Não é o nosso conteúdo aí do dia a dia, né? Que a gente fala muito sobre financiamento imobiliário, pouco sobre venda. Execução de obras. Né? Mas é um assunto importante aí, né? Mas é um assunto que tem outros especialistas na área. Sim. O Gilson é um deles. Tem outros também, né? Que falam muito sobre venda. Então vale a pena você... Olha, eu já fiz curso de vendas, já fiz curso de negociação. Já fiz muito curso nesse sentido aqui, principalmente de desenvolvimento pessoal. Elas falam assim, por que eu vou estudar desenvolvimento pessoal para vendas? Cara, é muito importante. Eu acredito, tem até uma frase que chama: o seu negócio cresce a partir do momento que você cresce. Não tem um negócio que o dono é ruim, o negócio vai crescer. É impossível. É impossível a empresa ser grande com o dono com a cabeça pequena. Pode até chegar a crescer a um certo ponto. Mas depois... Né? Ou vai parar ali, ou vai quebrar. Então, eu acredito que assim, para mim crescer no meu negócio, eu que tenho que me desenvolver. Eu repito e falo essa frase quase todos os dias. Se eu soubesse o que eu tenho que fazer para atingir meu objetivo, eu já tinha ido e feito. Então, se eu não sei, eu busco saber, né? O que eu tenho que fazer então para me chegar no meu objetivo? E aí eu realmente vou lá, aprendo e aplico. Essa questão de aprender e aplicar, porque muita gente vai consumindo conteúdo e não aplica nada. Eu li 20 livros em 2019, tá? E o que você aplicou realmente? Nada. Qual que foi o resultado? Você tem que ler um livro, cara, e não é ler, é estudar, né? Na minha opinião. Você tem que pegar um livro e estudar ele. Nossa, cara, tem um negócio aqui que dá para me aplicar na minha empresa. Cara, para o livro, vai lá e aplica. Enquanto você não tiver resultado com aquilo, você não volta no livro. Porque não adianta você ler tudo. Igual assistiu esse vídeo aqui de, sei lá, meia hora, 40 minutos. Você não aplicar nada, não adiantou de nada. Ideia, cara, quando tá na cabeça e não traz resultado, vale zero, entendeu? Quantas pessoas já tiveram, antes do Mark Zuckerberg, ideia de montar um Facebook da vida, só que não montou? O cara foi lá, montou, fez e pronto, tá onde ele tá. Então, ideia por ideia não vale nada. Então, é o que eu falo. A questão de aprender e aplicar é igual quando você está num barco e aí você tem 2 remos. O da esquerda é de aprender, o da direita é de aplicar. Se você remar só com um remo, o que você faz? Você fica rodando, só com remo. Estou aprendendo e você fica assim, só rodando. Quando você aprende e aplica, vai para frente. Aprende e aplica. Você vai para frente. Se você só aplicar também, parou de aprender, o que você faz? Você vai rodar para o outro lado. Então você tem que aprender e aplicar. Cara, é remar com os 2 remos, todo dia. Aprender, aplicar. Todo dia eu aprendo alguma coisa, todo dia eu aplico alguma coisa. O pessoal aqui está cansado já, porque todo dia eu chego e falo assim, cara, eu tenho uma ideia. O povo já está aqui, Eduardo, não fala, porque senão... não tem mais tempo para... Não tem tempo para executar. As ideias passadas primeiro. Então, assim, todo dia eu tenho ideia, por quê? Porque eu estudei alguma coisa, porque eu vi alguma coisa. Só que também tem que executar. Então, ideia, estuda e aplica. Tem as ideias de aplicações simples. Às vezes a gente deu um mindset aqui de... joga um cheirinho. Pronto, isso aí eu posso sair e já aplicar agora. Hoje, vai lá e aplica. Mas tem ideias que são mais complexas, né? Sim. Precisa de uma estruturação. Uma estrutura. Então é isso. O que mais a gente tinha separado? Era isso mesmo? Era isso mesmo. A gente falar essa parte de conscientizar mesmo e pôr na cabeça que precisa estudar a venda, que está vendendo a todo momento, né? As dicas que a gente deu aí com relação à parceria, à equipe, né?
ao cliente. E acho que depois a gente pode pegar um assunto desse, aprofundar mais. Dá para aprofundar mais. Pega um assunto de cliente, né? Tratativa com cliente, venda com cliente. Porque é diferente. Aplicar. E, gente, a gente tem que saber tudo. E não assuste com isso, é diferente. É a mesma coisa, você estuda. Durante o nosso período de faculdade, a gente não estudou 5 anos. Um monte de coisa. Né? E aí você vai na prática lá, aquilo ali está tão aprofundado que... E dentro da engenharia, olha para você ver que tem como se especializar nisso dentro da engenharia, que empresas contratam mão de obras especializadas e pagam bem por isso. Por exemplo, o cara quer compras. O cara quer compras, ele é um engenheiro, muitas das vezes, né, conhece muito de obra e conhece muito de negociação, de venda, de compra. Muitas empresas pagam, hoje, os melhores vendedores são especialistas. Sim. Ganham muito bem. Ganham os que ganham mais. Né? É o cara que vai chegar para você e falar assim, que você for comprar o cano, que vai falar, você não precisa da cola, você não precisa de tal, você não precisa da torneira, você não precisa... Exatamente. Né? É o que vendeu o terno para mim porque também. Porque ele sabe oferecer. Né? Uma história aí que o Gilson já contou de uma empresa aí que não vendia o chuveiro mais caro que ele tinha. Você sabe dessa história? Acho que contou um dia, mas repete. Que ele prestou consultoria para uma empresa que vende lá em chuveiros. E eles vendiam sempre o chuveiro mais barato, o chuveiro de R$50. E lá tinha um chuveiro de R$300 lá. Ah, mas os vendedores, por que você não vende o chuveiro de 300? Ah, porque é muito caro. Quem achava caro era os vendedores, não os clientes. Os vendedores não ofereciam o negócio porque achava caro. Aí fez todo o treinamento de vendas voltado a como que a gente fala? Os benefícios. Né? Então, ele não fala, esse chuveiro é R$300. Não. Você chega em casa, você quer tomar um banho relaxante, tal, estressado, serviço, tal. Esse chuveiro, ele tem essa função, tal. Né? Mas o valor dele é esse. Tá? Pronto. Mas eu tenho também esse aqui que é de 50. Não, o cara veio de 50 e fala, não quero esse. Não, eu quero o bom aqui. Não, isso aí, mas eu parcelo. Então, sabe, essa venda do chuveiro, a loja foi a loja que mais vende esse tipo de chuveiro na cidade. Agora. E não vendia nada, não vendia nenhum. Por quê? Uma percepção de oferecer o serviço. O vender. Isso acontece também com os engenheiros, sabia? Sabia. Porque é o seguinte... Por isso nós estamos fazendo esse podcast. Porque é o seguinte, você vai virar pro cara e falar assim, isso aconteceu comigo. Eu dei um orçamento uma vez, ficou 3 milhões. Eu falei, não, nós temos que abaixar esse valor. E aí eu tava brigando com a pessoa que faz orçamento aqui, porque eu falei, cara, ficou muito alto. O metro quadrado deu R$5 mil, que não sei o que, tal. E aí a gente foi entender, cara, era mármore Carrara, era só trem de outro mundo, só trem caro. E aí a gente parou para pensar e falou assim, Eduardo, mas será que essa não é a realidade da pessoa? Não é a minha. Mas será que não é a da pessoa? Aí nós, talvez seja. E aí a gente foi e deu o orçamento. Não pegamos, mas era naquela média ali mesmo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Entendeu? Então assim, às vezes a gente acha, nossa, eu tô dando um orçamento tão caro, só que não é que é caro. Eu tenho a percepção que aquilo ali para mim é fora da casinha, fora da minha realidade. Mas talvez é a realidade do cliente. Sim. E a gente, é o que acontece, você não pode julgar a realidade do cliente, né? Sim. Se o cliente chegar para você e falar que ele quer pôr um vaso de ouro, você pega e bota. Sim. Né? Cobra por isso. Pronto. Porque chega um ponto que a gente começa a executar obras também que não é a nossa realidade hoje. Né? Minha casa custa 100 mil, eu estou executando uma obra de 1 milhão. Aí você fala, nossa, né? E aí você tem que entender que o nível de acabamento da sua casa é uma, da casa do cliente é totalmente diferente. E a exigência é também. E é isso. Teve uma obra, acho que eu já até comentei, que eu fui fazer um orçamento para dar pra fazer uma varanda. Uma varanda, eu já comentei com você. E aí, na varanda lá acho que tinha 1 ou 2 pisos só. Era piso, sei lá, 2 metros de altura por não sei quanto. E aí, como ela queria orçamento, material e mão de obra, eu joguei como se eu estivesse quebrando 2 peças, só que cada peça custava R$700.
Ah, mas ficou muito caro. Eu falei, mas ficou muito caro por conta do piso é caro, né? Justamente. Então, assim, é isso também. Você tem que entender de tudo isso. Que quanto mais caro, maior a responsabilidade. Talvez vai dar um prejuízo ali que você tem que saber cobrir aquilo. E quando a gente se trata de vendas, é muito importante também. Não adianta falar assim, nossa, eu vou aprender tudo de vendas agora. Não. Né? Você vai aprendendo aos poucos, de acordo com a certeza, você estudar, aplicar, ajuda muito a você já não errar em coisas. Você lê um livro desse, vai ajudar em tudo, porque você já não vai errar em coisas, né, que você eventualmente iria errar. E outra coisa... Tem que aplicar o que faz sentido para a pessoa também. A realidade. A sua realidade. Às vezes você está fazendo... leu lá que tem que fazer, sei lá, alguma coisa. Você, cara, mas isso aqui para minha região não é realidade. Você testa, porque eu sou da opinião de teste, vai lá e testa, e depois você analisa. Cara, valeu a pena? Não. O cliente viu o valor nisso? Não. Pronto. É tão importante, o que eu ia dizer agora, tão importante você saber depois com o cliente por que ele fechou com você. Sim. Por quê? Às vezes o cliente vai falar com você e fala assim, não, eu fechei com você por conta do seu atendimento, da credibilidade que você me passou. Eu fechei com você só porque o fulano me indicou e pronto. Ele me indicou, acabou. É isso aí. Isso está acontecendo com a gente agora. Passamos um orçamento para fazer uma obra em 2021, que é recurso próprio e tal. E aí o cara falou, Eduardo, eu quero construir a casa com vocês. Eu falei, não, tudo bem, vamos lá. Fizemos o orçamento para ele e aí ele achou caro. E aí, não, tá achando caro. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte... Faz o orçamento com mais uma empresa. Não, mas eu quero fazer com vocês. Eu falei, não, pode, a gente faz para você, mas faz um orçamento com mais uma empresa, pelo menos, porque daí você vai ter como comparar. Você vai ter parâmetro. Porque não é dentro da realidade. Obra é caro mesmo. Obra é caro mesmo. Então, assim, uma obra de 300, 400... Nunca participou de nenhuma... Ele achou, eu achei que ia ficar mais barato. Mas obra é assim, né? Eu já estou te falando que você vai gastar total. Eu te garanto que daqui não passa. E isso, a garantia que a King tem é daqui não passa, a não ser que você mude alguma coisa. Mas daqui não passa. A gente não tem costume, o hábito de pedir aditivo de contrato. Sim. A gente fecha valor global. E aí eu falo, daqui não passa, é isso aqui que você vai me pagar e ponto. Mas o cara não quer fazer o orçamento com outra pessoa. Então é difícil. Então é isso aí mesmo, vamos programar melhor. Agora... A questão também, que eu ia falar, tão importante como saber por que você está vendendo mais, é saber por que você está vendendo menos. Ou por que você não fechou aquele contrato. Exato. Pedir o feedback sincero. Olha, eu não consegui te atender nessa obra, né? Eu vi que você já está realizando a obra com outra empresa, tudo bem. Mas eu só queria saber por que não fechou. Né? Aconteceu alguma coisa que eu posso melhorar? Vai falar ou às vezes não vai falar, né? Mas se falar, ótimo. Sim. Né? Fala, olha, eu não fechei porque eu não achei que eu fui bem atendido, que você não me deu atenção devida. Ótimo, pá, vai ter assim, ó. Toma. Preciso melhorar nisso. Não, não me atendeu porque os valores... Não foi de acordo com o que eu estava... Não ficou bom. Não, porque outra empresa que me atendeu parcelou a entrada mais vezes que você não conseguiu fazer. Eu já perdi orçamento por ter ficado barato. Aí o cara me falou, Eduardo, eu não fiz com você porque eu achei que ficou muito barato. Fiz 3 orçamentos, o seu foi o mais barato, eu peguei o do meio. Se você tivesse falado, eu tinha encarecido ele. Fácil. Então, é por isso. E é importante, o cara fala, não, fechei porque ficou barato. Você falou assim, mas será que eu estou cobrando muito barato mesmo? Né? Isso foi bom para a empresa. Então, é isso. Mas aí eu fui entender. As outras empresas, na época... O custo deles era muito mais alto que o meu. Porque você estava eu estava na empresa, eu estava começando, então eu não tinha custo fixo. Se eu ganhasse 10 mil, era 10 mil para mim. Aí lá, se eles ganhassem 10 mil, eles tinham que pagar funcionário, aluguel, não sei o que. Assim. Então, aí para mim, deu desconto, foi menor por conta disso. Mas o cliente não viu isso. E aí fechou com o do meio lá. E tá tudo bem também, dá certo. Então, é isso aí, né? Mais alguma coisa? Fechou. Então... tem um detalhe. Comenta aqui se você está gostando da série de podcast. Já tem quantos aí? 6, 7 com esse? 6, esse é o 7 ou 8. 7 ou 8. Então,
Comenta aí se você está gostando dos podcasts, desse tipo de bate-papo, de troca de experiência que a gente traz aqui para vocês. Comenta aí se está gostando, a gente saber se realmente está gostando é muito importante para nós. E tem um detalhe, o que a gente pode melhorar? Anota aí, escreve aí para a gente, né? Porque aqui vocês também estão consumindo esse conteúdo, então é uma venda aqui. Então comenta aí o que a gente pode melhorar. O áudio tá bom, a câmera tá boa, a edição tá boa, o que a gente pode melhorar? O conteúdo em si, o que a gente pode melhorar, né? Comenta aí, dá esse feedback pra gente. Isso, então, obrigado por estar com a gente aqui até agora e é isso. Se inscreve no canal, curte esse vídeo aí se você tá no YouTube, isso dá muito gás pra gente. E até o próximo podcast. Abraço.